Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Na carta do apóstolo Pedro, ele dá uma recomendação para todos os cristãos. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É uma dádiva maravilhosa e imensurável a salvação. Não há como comparar a salvação com nenhuma outra coisa. O fato de Deus ter nos chamado por essa graça, de ter nos redimido, é uma coisa maravilhosa que transcende todo o nosso entendimento. Mas a vida cristã não termina com a salvação. Mesmo que você demorou anos para conhecer a Cristo, para se converter, depois que você converte, a vida cristã não termina. Aliás, ela apenas começa. E a vida cristã é comparada à conversão com o parto. Tanto é que tanto Jesus quanto nas cartas de Paulo vai falar sobre o novo nascimento. Aquele que vem à fé, aquele que se converteu, nasceu de novo. E assim como uma pessoa nasce, ela precisa crescer e se desenvolver. Ninguém nasce e continua bebê. Passados 5, 10 anos, uma criança que veio à luz não continua criança. Ela vai se desenvolver até chegar à fase adulta, à maturidade. Com o cristão é a mesma coisa. Eu sei que já foi coisa maravilhosa você ter vindo à fé. No entanto, tem mais para você conquistar, para você aprender, para você conhecer. Você precisa se desenvolver na fé. Primeiro, se desenvolver no conhecimento. Hoje nós sabemos que há uma infinidade de cristãos que passam muitas dificuldades, muitas lutas, ou quando se deparam com crises, não sabem enfrentá-las. E uma das razões é a ignorância. A falta de conhecimento faz com que as pessoas sofram muito. Muitas pessoas sofrem no casamento por falta de conhecimento. Muitas esposas trocam os pés pelas mãos, comprometem seus casamentos, ou no momento de crise tomam atitude errada por causa da falta de conhecimento. O mesmo para marido, ou muitos pais erram na educação dos seus filhos, ou às vezes exageram na disciplina, ou às vezes são omissos, ou não sabem trazer uma educação temperada, equilibrada, também por falta de conhecimento. Pecados e tentação, a mesma coisa. Quanta gente não está na lama do pecado ou vive caindo em tentação porque não sabe lidar com a tentação nem resistir ao pecado. E qual é a causa? A ignorância, a falta de conhecimento. Por isso que Oséias vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Veja só que interessante o que o profeta diz. Eles não perecem por falta de comida, por falta de dinheiro, não perece por falta de chance, de oportunidade. Eles não são destruídos por ausência de recursos. Nada disso faz eles serem destruídos. O texto é muito claro. O meu povo é destruído, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Já dizia também um sábio que a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Então, uma das dicas, meu irmão e minha irmã, para você explodir, crescer, avançar, né, no seu conhecimento e deixar de sofrer tanto e explorar o universo gigantesco, maravilhoso da fé cristã, eu convido você a mergulhar nas Escrituras. Mergulhe de Gênesis a Apocalipse, leia, releia, leia outra vez. Nós temos um analfabetismo bíblico no Brasil gigantesco. A maioria das pessoas não tem ideia o conteúdo, não tem ideia do conteúdo da Bíblia, não dominam os 66 livros da Escritura. Se pedir para muitas das pessoas que me ouvem abrir no livro de Naum, vão ter dificuldade danada, ou quem sabe Sofonias, ou se eu pedir para achar Obadias, talvez fica difícil achar Tito, ou até a Epístola ao Filemon. Então, com a ignorância ou com a falta de conhecimento, nos tornamos presas fáceis para Satanás, para a carne, para o pecado e para esse mundo. Então essa é uma das maneiras de crescer no conhecimento. A outra maneira
é andarmos com pessoas piedosas, estarmos ao redor de mestres que possam nos instruir, seja por aconselhamento, seja por lições, seja por ensino, seja por discipulado. Você não pode andar sempre, todo o tempo, com gente de envergadura espiritual menor que você. Claro, devemos ter comunhão, amizade, alianças com todos os tipos de cristão, mas eu não posso estar envolvido em um grupo de pessoas piores do que eu, com menos conhecimento do que eu. Preciso me cercar também de bons conselheiros, de mestres, homens e mulheres piedosos, experientes, que têm bagagem bíblica, espiritual, teológica, doutrinária e possam me instruir, seja no momento de comunhão, seja na descontração, seja num ambiente, num discipulado formal, mas isso ajuda muito. A terceira coisa, você precisa estar envolvido com a igreja local. Essas pessoas que não frequentam cultos ou não têm envolvimento com as atividades da igreja vão ter muita dificuldade de crescer. Você se desenvolve em comunidade, em grupo, é com o culto público, é debaixo da exposição da palavra que é pregada na igreja, é no louvor comunitário quando você participa da adoração em grupo, é nas atividades da igreja local, seja atividades sociais, evangelismo nas ruas, visitar idosos ou enfermos no hospital, participar de bazares, pequenos grupos, escola dominical. Isso tudo traz um crescimento enorme para cada um de nós. E você não pode negligenciar a igreja local. Portanto, se envolva com a sua igreja. Se você não tem, procure uma igreja bíblica, que prega essa doutrina, que tem um pastor idôneo e fiel, que expõe as escrituras. Faça parte dessa igreja, que você vai crescer muito na graça e no conhecimento. Um terceiro princípio para você crescer: invista em material. Infelizmente, a biblioteca de muitos cristãos é sofrível, se é que eles têm. Você precisa ter boas obras na sua casa para você consumir e poder crescer. Eu aconselharia primeiro uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo. Eu recomendaria a Genebra ou a Bíblia de estudo John MacArthur. Que mais? Um dicionário bíblico para você aprender com profundidade as principais palavras dos principais versículos, para fazer uma exegese. Compre um dicionário bíblico bom, que você vai poder consultar as palavras e saber o significado mais profundo do texto. E também tenha um comentário do Antigo e principalmente do Novo Testamento. Eu recomendaria o comentário da cultura cristã. Assim você vai poder entender livros inteiros, capítulos inteiros, temas inteiros, versículo por versículo. E o conhecimento que você adquirirá não vai ser só aquele que você ouviu de um televangelista, de um pastor de televisão ou de alguma pessoa mal intencionada e assim ser enganado. Você dessa forma vai poder estudar por si mesmo e obter esse conteúdo. Portanto, é dessa forma que se cresce na graça e no conhecimento. Que a igreja brasileira, que eu e você, venhamos a crescer na graça e no conhecimento. E não sejamos mais meninos no entendimento, mas homens e mulheres maduros na fé. Isso vai te poupar um bocado de dor de cabeça e vai te fazer útil para o reino de Deus. Tenha um bom dia, na paz e na graça do Senhor.